gente tá precisando falar sobre uma coisa. Quem acompanha o canal sabe que a minha filha nasceu. Quer dizer, não sabe, mas imagina, porque no último vídeo que eu lancei, sei lá, 2 meses atrás, já estava explodindo. Então, basicamente, esse seria o episódio em que mostraria o nascimento dela. Helena tá bem, Helena é linda, só que Helena nasceu numa semana e tudo aquilo era muito novo pra mim. E incrível, sabe? E 2 dias depois, eu tive uma outra coisa nova e não tão boa quanto o nascimento da minha filha, que foi o falecimento do meu melhor amigo. O Ramon sofria de um problema no coração chamado miocardiopatia dilatada. Ele passou a usar um marca-passo no coração, só que a doença acabou se agravando e isso não era o bastante. Os médicos partiram para a ideia que a solução seria que tivesse um coração novo. Então, vendo tudo isso de perto, eu acabei convivendo com uma coisa que eu deixava muito para depois, ou que eu nem pensava, que é a doação de órgãos. A gente está deixando isso muito para depois. A gente não quer falar sobre isso. Eu entendo que a morte sempre foi um tabu. Claro que a gente pode fazer a doação de órgãos em vida, só que são poucos, como o rim e o fígado. O Ramon, um pouco antes dele falecer, ele me pediu uma ajuda para fazer um vlog. Ele queria falar sobre todo o processo dele, entre idas e médico, entre vistorias e tudo mais. E acima de tudo, ele queria falar sobre essa questão da doação de órgãos, sabe? Ele queria falar sobre essa questão de pensar no próximo, sabe? A gente tem que falar sobre isso. A gente precisa chegar para o familiar, a gente precisa afirmar, olha, eu sou doador de órgão. Eu sei que existem vários fatores que envolvem, sabe, esse processo de doação. Só que existe um fator ainda maior, que é pensar no próximo, que é esse amor que está faltando na gente, de pensar na próxima pessoa, sabe? Pensar na outra vida que vai ser salva, sabe? Pensar na outra pessoa que vai passar a enxergar. Chega um momento que a gente não pode mais se calar, que a gente não pode deixar pra cima da hora. A gente tem que estar toda hora reafirmando para nossa família. Se você chegar pro seu familiar e falar, olha, eu sou doador de órgão, lembre-se disso. A sua doação de órgão só vai ser autorizada se você for diagnosticado com a morte encefálica. Você precisa ter a morte encefálica diagnosticada para assim começarem os processos de doação de órgãos. Por exemplo, um acidente de carro. Se a pessoa tem um acidente de carro muito feio, bate a cabeça, tem uma morte encefálica, todos os outros órgãos eles continuam funcionando. Esses órgãos eles estão prontos para ser doados, só que tem que ser muito rápido. E esse processo envolve a retirada do órgão, o transporte até a chegada da pessoa que vai receber o órgão novo. O coração, por exemplo, depois do diagnóstico da morte encefálica, antes da parada cardíaca, ele é tirado. E aí ele tem entre 4 e 6 horas, de 4 a 6 horas para o transporte, até chegar na pessoa que vai receber. Então assim, é muito rápido. Esse tempo, eu sei, é difícil para a família, sabe? Receber a notícia da morte, do ente querido, né? E ao mesmo tempo autorizar. Só que se você reforçar toda hora que você é um doador, eu tenho certeza que aquela pessoa, mesmo tendo aquela notícia ali na hora, ela vai sempre lembrar daquilo e vai autorizar a doação. A doação ela não tem custo nenhum para os familiares. Além da morte encefálica, há uma doação de um órgão que é muito importante, que é a doação de córnea. A doação de córnea ela pode acontecer mesmo depois da parada cardíaca. Tem até 6 horas depois da parada cardíaca, é um tempo a mais para a autorização dos familiares. E é muito, muito importante você pensar que uma pessoa pode voltar a enxergar, sabe? Eu tô vivendo agora esse momento, sabe? Esse prazer de poder ver a minha filha, sabe? Esse sentido de ver, sabe? Isso é muito importante. Eu fico pensando em quantos pais, em quantas mães, em quantas pessoas não tem essa oportunidade de poder enxergar o seu filho, sabe? E como é que isso pode ser incrível para a vida de alguém, sabe? A gente tem que botar nosso pensamento pra frente, exatamente assim. E esse projetar o pensamento pra frente é projetar o pensamento no outro, sabe? A gente pensar como que isso vai ser bom pro próximo, sabe? Eu volto a dizer, eu sei que é difícil falar sobre uma coisa que é a nossa perda, sabe? Só que vai ser o ganho de outra pessoa, sabe? A gente não sabe o que pode acontecer com a gente. É muito difícil a gente ficar pensando, nossa, eu vou pensar em quando eu morrer. Eu sei que pensar em quando a gente for morrer é difícil, eu sei. Só que você pensar que você pode ajudar alguém é maravilhoso. Eu aprendi muito com o Ramon e eu não poderia de forma alguma deixar isso em branco. Eu não poderia de forma alguma não projetar, não colocar isso pra frente, sabe? E que era uma coisa que ele queria fazer. Então assim, eu fiquei pensando muito sobre o que eu poderia fazer para homenagear o meu amigo. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer isso aqui. É isso. Eu quero deixar conversar com vocês sobre isso, sabe? Para que a gente reforce essa cultura da doação de órgãos. E é isso.
Eu queria agradecer muito ao meu amigo e dizer que isso aqui é muito difícil, isso é muito louco, mas ele foi um cara demais, assim, que eu nunca vou esquecê-lo. E é isso. Então, sejam doadores de órgãos, falem com seus familiares e vamos colocar essa ideia pra frente, tá? Até a próxima. Abraço.